paz do Senhor, querido professor da EBD. Que alegria estar mais uma vez com você para falarmos sobre a palavra de Deus. Eu sou a professora Josiane Freitas, da Assembleia de Deus de Blumenau, e nós vamos estudar juntos a classe maternal, a lição de número 10. Vem com a gente nessa aventura porque Deus vai te usar para falar ao coração dos pequeninos. Para começar, vamos falar sobre o título da nossa lição, tá? Nossa lição aí tá com um trimestre muito abençoado que diz vamos confiar. Por que nós vamos confiar? Porque Deus dá pra gente tudo o que a gente precisa, não é mesmo? Então aqui eu coloquei num coraçãozinho o nosso título da lição, para que você auxilie as crianças na memorização daquilo que nós estamos estudando, ok? Você também pode fazer vários corações, colocar uma palavra em cada e fazer um varalzinho, tá? Ou de repente você poderia fazer um coração maior, fazer mãos e colocar nas suas mãos até para estar recebendo os seus alunos, enfim. Deixe o Espírito Santo trabalhar que com certeza grandes ideias você terá. Então aqui está a minha dica para o nosso título. Papai do céu, me dá um coração bondoso. Temos também o para guardar no coração. Aqui eu trouxe para você, eu escrevi a caneta, você pode fazer a pincel atômico ou você pode estar imprimindo, tá? Aqui está o nosso para guardar no coração, eu usei uma folha tamanho A4 de EVA, coloquei o texto bíblico e aí como a minha folha não era muito grande, eu sempre reaproveito o meu material, eu coloquei alguns rostinhos de criança, tá? Então como você pode ver, aqui está o rostinho de algumas crianças e diz assim, ame o seu próximo como ama a si mesmo. O texto bíblico está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Querido professor, não esqueça de, nesse momento, ler com as crianças 1, 2, 3 vezes, porque os seus aluninhos, eles ainda não sabem ler, não é mesmo? Então, você precisa repetir com eles para que a Bíblia vá crescendo no coração deles. Isso é uma semente. E semente não pode ser jogada no solo de qualquer maneira, não é mesmo? Precisa ter um preparo, precisa ter um acompanhamento e é você, o semeador na vida dos nossos pequeninos. E a semente é a palavra de Deus. Então, muita atenção, nada de fazer a parte do texto bíblico rápido ou de qualquer maneira. É uma das partes mais importantes, seguida da história, o texto bíblico, ok? Vamos lá então. Então já tivemos o para guardar no coração, o título, esse meu cavalinho está só caindo. Como você já deve saber, nós vamos falar de amor. Para falar de amor, eu pensei sobre a canção e eu lembrei daquela que a gente cantava na nossa época, né? Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim entra no meu coração. E o pecado? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Tá aí uma dica, você pode trabalhar a canção que você quiser, mas claro, a gente sempre procura trazer uma dica para você que tenha algo relacionado à lição, à nossa história. Como a gente fala de amor, não é mesmo? Então, nós vamos trabalhar o bom samaritano. Não esqueça de ler a palavra de Deus, tente entender o contexto histórico. É claro que Jesus estava fazendo ali uma metáfora, né? Ele estava criando uma situação porque ele precisava explicar para alguém sobre amar o próximo. Então, querido, você vai contar para suas crianças que havia um professor, eu estou seguindo as dicas da lição, tá? Que havia um professor de Bíblia, um homem que entendia tudo da palavra de Deus. Esse homem, um dia, encontrou Jesus e os dois começaram a conversar. E o homem que entendia de Bíblia, vamos chamar de professor, perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para ir morar no céu, para agradar a Deus, para ter Jesus no coração, né?
E Jesus perguntou para ele o que a Bíblia dizia sobre isso. E o professor disse, claro, eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque se eu amar o meu próximo, então é porque eu tenho Deus na minha vida, no meu coração, eu vou morar no céu. Só que aí o professor fez mais uma pergunta. Ele perguntou para Jesus quem é o nosso próximo. Quem que a gente tem que amar, será, crianças? E aí Jesus contou uma historinha para o professor. Ele contou que um homem estava viajando de uma cidade para outra. Quem aqui já foi viajar? Eu. Todo mundo já foi viajar. Este homem foi viajar. Só que no meio do caminho vieram bandidos, crianças. Roubaram todo o dinheiro dele, as coisas que ele carregava. E como se não bastassem roubarem ele, bateram nele. Deixaram ele todo machucado, cheio de feridas. E Jesus contando, né? E o homem estava ali e não conseguia nem se mexer. Quando de repente veio vindo alguém. Quem será? Eu vou largar o meu Jesus. Olha, aqui tem um moço. Ele também está viajando e passou pelo mesmo caminho. Olha, um homem machucado, ferido. Ele está cheio de machucados pelo corpo. Mas eu não tenho tempo para ajudar. Eu estou com muita pressa. Este homem aqui, crianças, ele era um sacerdote. Aí a gente explica que o sacerdote era a pessoa responsável por cuidar do povo de Deus, de falar para o povo de Deus a vontade do Papai do Céu, como se fosse o nosso pastor de hoje em dia, ok? Não esqueça de explicar. Como a gente fala muito de sacerdote, é muito importante que você explique o que era o sacerdote na época da Bíblia. E o sacerdote seguiu viagem e não se importou com o nosso amigo ferido. Mas vamos ver. Vem vindo mais alguém. Quem está vindo? Esse vai se compadecer, crianças? Ele olha e resolve seguir viagem. Este homem aqui, crianças, era um levita. Repitem comigo, levita. O que era um levita? Levita era a pessoa que tinha a responsabilidade de cuidar do templo do Senhor, ok? Explique para suas crianças. Ele cuidava da igreja, ele cuidava dos sacrifícios, ali da parte que eles levavam para fazer as ofertas, tá? Ele ajudava todo o trabalho, a manutenção na casa de Deus. E ele também era responsável pelos louvores. É muito importante essa parte da explicação. Seus alunos são pequenos, mas eles vão entender com certeza. Mas ele não ajudou o nosso amigo ferido. Quando de repente veio mais alguém. Quem será? Aqui. E ele olhou e se compadeceu. Ficou com muita pena. Sabe o que ele fez? Pegou o amiguinho, colocou no cavalo dele e levou para uma estalagem. O que é uma estalagem, crianças? Um lugar onde as pessoas dormiam. Aqui, como se fossem os hotéis de hoje em dia. Esse homem aqui ficou com muita pena. Olha, ele está muito doente. Então, ele disse para o dono da estalagem, olha, cuida deste moço, cuida bem dele. Eu vou ter que ir embora, mas eu vou te deixar dinheiro e se ele te deu mais gastos, quando eu voltar, eu acerto com você. Olha que interessante. E assim ficou combinado com o dono da estalagem. Gente, aqui ficou claro que eu trabalhei com pazinhas de lixo. Isso aqui custa R$3,50, você vai achar barato.
No judeu, né, que foi surrado, eu coloquei uma série de band-aids. Você pode fazer uma coisa diferente, mas o interessante é que agora você pode tirar para mostrar que ele ficou curado, tá? Porque ele foi bem cuidado. E aí a gente vai explicar, fazer toda a aplicação. Eu fiz aqui para você também, eu já ia esquecendo. Porque quando o judeu foi encontrado pelo samaritano, ele colocou vinho e azeite nas feridas dele. Isso a Bíblia menciona, é importante você mostrar, tá? Vinho e azeite. Também não se esqueça de explicar para as crianças que este é o samaritano, este é o judeu. Essas duas pessoas não se davam normalmente. Judeu não gostava de samaritano. Para o seu conhecimento, professor, pesquise sobre isso. Isso é uma história muito antiga. A rixa que havia entre judeus e samaritanos era muito antiga. Foi logo depois que foi separado o reino de Israel em reino do norte e reino do sul. Lá depois de Salomão, quando Salomão acabou o seu reinado e morreu, e o seu filho assumiu o trono, ali o reino foi dividido. Então, isso muitos anos antes, tá? Mais de 500, nós estamos falando de mais de 500 anos antes de Jesus. Então, quando os reinos foram divididos, aconteceu que começou um problema entre eles, porque samaritanos, eles se misturaram com outros povos, começou a haver casamentos. Então, os samaritanos, eles não eram judeus puros, tinha mistura por causa desses casamentos com pessoas pagãs, com pessoas que não eram da cultura judaica, né? Então, para você entender que esse era um problema antigo, tá? Então, aqui você explica que este homem foi cuidado pelo samaritano, ou seja, ele não se importou com as diferenças do passado. Ele não se importou que o judeu talvez não fizesse isso por ele. Lembre-se, a gente nunca deve se esquecer de fazer o bem ao nosso próximo e nunca se arrepender disso. Amém? Então, fale sobre o amor. Aqui eu fiz também, para te auxiliar. Gente, isso aqui é muito fácil, é só você colocar cavalo de garrafa PET no Google. Vai aparecer, tá? Dobra a garrafa PET no meio, prende com barbante, olho de EVA, orelha de EVA. Aqui eu fiz também de linha de crochê, tudo muito fácil. Se você tiver condições, você pode fazer até mesmo para dar de lembrança para os seus aluninhos, né? Seria uma ótima ideia e sai muito barato. Então, para finalizar a história, Jesus contou isso para o nosso professor para ensinar que qualquer pessoa que precise de ajuda, este é o nosso próximo. Se é o seu irmão que está precisando de ajuda, o seu irmão literal, o seu irmãozinho, né? O bebê está chorando, o seu irmão bebê está chorando no berço, o bico está do lado, é o bico que ele quer. O que você vai fazer? Vai lá e vai colocar. Isso é ajudar o próximo. E se for alguém longe de você, se for aquele colega longe de classe que você nunca conversa, está precisando de ajuda, precisa que alguém estude com ele. Dê exemplos pertinentes à idade deles, porque durante a semana, depois que você ministrar essa aula, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai testar a fé deles. O Espírito Santo vai colocar na vidinha deles oportunidade para que eles exerçam o mandamento de amar o próximo. E você, professor, não esqueça, você é exemplo. Seja exemplo de amor. Seja exemplo de coração perdoador. Seja exemplo para o seu aluno. O mundo carece de pessoas exemplares à luz da Bíblia. E você foi chamado para ser um. Eu espero que você gostou da minha aula. Minha estalagem eu não falei dela, mas eu creio que também tá bem simples de entender. Vou virar, é uma caixa comum, E na frente eu encapei, tá? Coloquei uma graminha, porta, janela, muito fácil de trabalhar. Eu espero que seja proveitosa a minha aula para você. Se você tiver outras ideias, amém. O importante é que Deus esteja no comando da sua aula. Eu estou orando para que a sua aula seja uma bênção e os seus alunos saiam delas cheios de amor pelo seu próximo. Um beijo no seu coração, Deus abençoe, tchau, tchau!